E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Organização Internacional do Trabalho apurou o crescimento do assédio moral em todo o mundo e o aumento de ações trabalhistas sobre atos que humilham o trabalhador. Nós hoje recebemos o advogado trabalhista Aparecido Inácio, que é autor do livro Assédio Moral no Mundo do Trabalho. E ele vai nos falar sobre a expansão do assédio moral no universo do trabalho em nosso país. Agradeço muito sua presença. E assédio moral não chega a ser novidade para quem trabalha. Há muito tempo que se conhece isso. O que parece mais novidade é um número de pessoas que decidiu que não aceita. E resolveu entrar na justiça, procurar um respeito ao seu direito de trabalhador, ao seu direito de pessoa. O trabalhador sabe exatamente o que caracteriza assédio moral? Totalmente não. Realmente não sabe, pela dificuldade que tem tido a exploração desse tema, pela dificuldade de divulgação e pela dificuldade que há também em discernir entre comando, poder de comando, direção e abuso desse poder. Então, como saber? Quando o poder de comando, quando a direção no local de trabalho ou a relação entre as pessoas se torna uma violência, se torna uma agressão, se torna uma repetitividade de atos, de comando, de gestos, de ações que levem à dor psicológica ou à dor física, em que o trabalhador, a trabalhadora, começa a se sentir incomodada. Dá algum exemplo, por favor. Constantes xingamentos, excessiva cobrança sobre atingimento de metas inatingíveis, um tratamento desregrado, um tratamento desmedido entre o chefe e o subordinado, e aí sucessivamente, ou entre colegas do mesmo nível, um abuso de situações frágeis do trabalhador, como doença, como a baixa potencialidade dele em relação à produtividade, ou a uma deficiência que tenha como o soro positivo, por exemplo. Eu estou achando interessante o senhor chamar a atenção, para o assédio moral por parte de chefias. Exatamente. E por parte de colegas. Se fala muito pouco em assédio moral entre os colegas. Isso é frequente? É frequente. Eu tenho nos meus estudos, nas minhas pesquisas, como professor especialmente, mais de 2.500 casos de assédio moral, casos concretos de assédio moral catalogados. Eu coloquei alguns dos principais casos nesse livro, tanto no campo do assédio moral pela disputa excessiva de metas, etc., como também de tratamento entre colegas. E hoje o assédio ele existe tanto de natureza vertical, que é o assédio moral de cima para baixo, do chefe para o subordinado, como também temos o assédio moral horizontal, que é entre colegas. Que muitas vezes a gente chegou à conclusão que não sabem que estão assediando. É como o bullying no campo da educação, na escola. Mas é preciso entender que o trabalhador, a trabalhadora, no ambiente de trabalho, ele tem que ter satisfação, ele tem que ter prazer. Você tem que sair da sua casa de manhã e gostar de onde você está indo. Então, quando isso começa a incomodar, quando ir para o trabalho ou sair do trabalho começa a atingir a personalidade da pessoa, ela está sendo assediada. Quer dizer, quando ela está sendo inferiorizada, humilhada, está sofrendo. O senhor usou a expressão sofrimento. O assédio ele se caracteriza por uma coisa que no livro eu chamo, usando uma frase de uma psicóloga, a dor da alma, a ofensa da alma, a agressão interna que se perpetua e gera uma dor física posteriormente. Eu quero mostrar o seu livro, o livro Assédio Moral no Mundo do Trabalho. Vamos aqui, Assédio Moral no Mundo do Trabalho, isto. Está aqui, e eu agradeço muito o senhor ter trazido para mim, tenho certeza, eu lerei com a maior atenção. Agora, é preciso que seja comprovado, porque eu já ouvi muita chefia e comentários dizendo, mas aquele fulano é um chorão, para ele tudo aí, ele está achando que é implicância. Como diferenciar a suscetibilidade da pessoa quando é chamada a atenção ou quando existe uma exigência em relação às funções dela do assédio moral, esse que inferioriza e fere a dignidade? Não há uma forma de se medir isso muito claramente, porque os estudos ainda estão aprofundando nesse sentido. O que nós temos como principal problema é o fato de que o assédio, ele geralmente se dá a quatro paredes.
entre o chefe, o subordinado, entre dois ou três colegas. Quer dizer, não é no corredor, no meio da sala, na frente de todo mundo. É sutil. Há constantemente o assédio também daquele chefe que grita, que esbraveja, mas há situações de assédio que chegam ao absurdo tal que nem precisam de prova. Veja, por exemplo, você que o diretor de uma empresa de consórcio aqui da capital, ele obrigava as empregadas, ele incentivava as empregadas vendedoras de consórcio a terem relações sexuais com os clientes para aumentar as vendas, né? Um trabalhador negro, baixinho, pequeno, ele era chamado constantemente pelos colegas de menino da FEBEM. Um outro foi apelidado pelo chefe, o chefe chamava ele toda hora publicamente de "Ô javali, ô javali". Agora para pensar, a palavra javali significa o quê? É um animal? Não, ele não falava javali se referindo ao animal, javali. Ou seja, você já não vale mais nada. Verbo valer. Exatamente. E apelidaram ele de javali. Ele era chamado publicamente por todos de javali. Todas essas pessoas entraram na justiça, né? Tem um caso, inclusive, muito comum de um diretor de uma empresa montadora de motocicleta que ele chamava a funcionária dele constantemente de loira burra. Mas não é aquela loira, aquela coisa que a gente, no jargão popular, isso exacerbou e passou a uma situação de tratamento que ultrapassou a normalidade. Mas a dificuldade maior que nós temos de caracterizar o assédio é a prova. Porque a prova hoje do assédio geralmente se faz por testemunha. E aí está a dificuldade. Porque as pessoas têm medo de perder o emprego, né? Como é que vai testemunhar contra o chefe? Exatamente, Maria Lídia. No livro eu aponto um complexo de silêncio, uma trama que existe em que esse medo perpetua o assédio. Constantemente eu dou palestra em empresas, exatamente que já se perceberam desse problema e estão trabalhando preventivamente. Eu chamo a atenção no livro, especialmente da necessidade de se trabalhar preventivamente. Em geral, os empresários, eles são cúmplices dessa situação, quando eles sabem que tem um chefe que é abusado, digamos, ou as empresas, considerando as ações trabalhistas, já o senhor está dizendo, está falando do investimento em prevenção, estão se precavendo? Poucas estão se precavendo, a maioria subestima. A maioria acha que aquilo ali é probleminha, é rixinha e tal, entendeu? E existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que a empresa é responsável pelos atos dos seus agentes. Logo, pouco importa a atitude daquele preposto da empresa, o supervisor, o gerente, o chefe. O que importa é a consequência daquilo que a gente chama de nexo causal e que vai gerar para a empresa, obviamente, uma condenação trabalhista. Para encerrar, como a pessoa que sente que está sofrendo assédio moral, que está sendo humilhada, inferiorizada, que está sofrendo, deve agir? Primeiramente, se cercar de provas. Ela não pode simplesmente sair acusando. Existe isso que eu acabei de falar de nexo causal. Tem que haver uma prova daquela situação. Ou por testemunho, ou por bilhete, ou por e-mails, por foto, por gravação de celular, tudo é ser possível. Segundo, tendo algum indício mínimo de que ela está sendo assediada ou de que alguém está sofrendo assédio na empresa, levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho e levar ao conhecimento do sindicato, para que aquilo não se limite àquela pessoa. Muito obrigado, doutor Aparecido Inácio. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer.